Aí você está na sua rotina, no dia a dia, nas suas lutas, de repente você precisa chamar um aplicativo, um Uber, um Pop, e você se depara com o valor de uma corrida de um preço muito alto. E aí, como é que resolve essa parada? É sobre isso um pouquinho que nós vamos falar de alternativas para esse modelo de sociabilidade, e a gente hoje está recebendo com muito carinho aqui no canal de Oficina, Lafayette Carlos dos Santos. Prazer te receber aqui. Prazer é todo meu. Bem-vindo pela oportunidade. Bem-vindo. Prazer te conhecer pessoalmente. Pessoal, nós vamos começar hoje com o Lafayette. Ele vai se apresentar aqui para vocês e a gente vai falar um pouco sobre mobilidade urbana, sobre economia. Lafayette, quero te pedir um favor para a gente começar. Lá no primeira postagem que eu fiz há um pouco mais de um ano atrás no canal, é uma postagem de uma frase que nos remete ao tema que nós vamos debater hoje. Lê aqui pro da Carolina Maria de Jesus, né? É essa mesmo. Atualmente somos escravos do custo de vida. Esse é um trecho de abertura da obra Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, uma escritora. Grande Carolina Maria de Jesus, escritora autodidata, uma escritora já saudosa, já nos deixou, né? Mas deixou também pra gente um grande legado de conhecimento. E mesmo tendo feito, né, estudado formalmente até só o 2º ano do ensino fundamental, tem uma grande sabedoria para nos ensinar, e isso ela fala nesse trecho da abertura do livro, no Quarto do Despejo. Vocês aí que vão fazer vestibular, que vão fazer ENEM, se atentem, tá, para essa obra, para essa autora, esse livro Quarto de Despejo. Vi rumores que ia virar filme, já era para ter virado bem breve. E esse trecho que eu pedi para o Lafayette ler para a gente aqui agora é porque a gente vai falar de custo de vida, de uma forma ou de outra. Falar de mobilidade urbana, né, Lafayette? Falar também de custo de vida. Então, os transportes, eles assumem uma parcela significativa nos custos de uma família, né? Quando a gente fala de transporte público, aqui em São Luís, por exemplo, já tem o plebiscito que foi votado ano passado, que aprovou a gratuidade, o passe livre estudantil para os estudantes. Ainda não foi implantado ainda em 2025, infelizmente, por falta de vontade política do Executivo. Mas, pela via do transporte público, já existe esse caminho para poder atenuar essas despesas. Mas, pela via particular, a necessidade particular de pessoas que dependem, né, do Uber, do Pop, aqui eu vou citar o nome das empresas mesmo, para ficar claro assim, a mensagem que a gente quer falar, e não é fazendo apologia nem propaganda para ninguém, né, Lafayette? Mas só para deixar bem claro a nossa proposta, né? Então, assim, o que traz ele aqui a vir conversar com a gente é que existe hoje uma alternativa para isso. Hoje, esses custos muito elevados, principalmente com as condições do tempo meteorológico aqui em São Luís, que quando chove, as dinâmicas da corrida ficam muito caras. E o Lafayette veio conversar com a gente, ele vai se apresentar para vocês e a gente vai conversar sobre uma alternativa de cooperativismo nessa área. Lafayette, fala um pouco de você, da sua trajetória. É o seguinte, eu já trabalhei com diversas outras coisas, já fui comerciante também, e em 2019 eu entrei nessa situação de correr por aplicativos, né? Na época ainda tinha uma coisa boa, era uma coisa que dava para você ter um ganho bacana, até pela ter menos concorrência na nossa área, que tinha menos motoristas na época, e tanto é que as grandes empresas começaram a pagar para a gente arranjar novos motoristas, né? E ficou bom. Aí o pessoal também que fazia isso, mas o que acontece? Todas as empresas grandes, quando ela te paga para você procurar um novo funcionário para poder inchar aquilo ali, a intenção dela claramente é que aquilo ali você tenha uma oferta muito maior do que a demanda. Porque daí, quando você tem aquela quantidade muito grande de motoristas, automaticamente vai ter tanta gente trabalhando naquilo ali que, se ela pegar e fizer como ela fez, o que as empresas fazem? Elas simplesmente baixaram todas as tarifas, né? Eu lembro que na época uma tarifa mínima, que era na faixa de 7,50, que ela pagava para a gente, ela baixou para 5, 4 e pouco, né? 4,50, depois subiu para 5 alguma coisa. De forma que ela fez isso, mas por que ela faz? Porque ela sabe que tem tanta gente para poder fazer aquele serviço, né?
que ela pode fazer aquilo que as pessoas vão continuar fazendo, porque a pessoa chega lá para trabalhar, né? Ela sucateia aquele trabalho de uma certa forma, e é tanta gente que sempre vai ter alguém para levar, né? Sempre vai ter, porque, por exemplo, se você tem uma demanda de corridas maior do que você tem oferta de motoristas, automaticamente ela não pode fazer isso, porque se ela começar a querer sucatear os trabalhadores dessa forma, ela vai acabar perdendo essas corridas, e para ela é ruim. Ou seja, ela paga menos para a gente, cobra uma taxa muito maior, que antes ela cobrava em torno de 17%, hoje ela cobra 40%, 50%, né? E isso praticamente acabou com as pessoas que trabalham. Hoje as pessoas trabalham com isso e fica difícil. Se você trabalhava antes entre 10 e 12 horas para você bater uma meta, né, que era necessário. E com essa de 10 meta, a 12 horas era necessário? Isso, mas é uma meta assim, porque geralmente a gente coloca, porque o cara, quando você sai do emprego, CLT, e você vai para um lugar desse, você faz porque você sabe que ali você vai ganhar mais. E como é uma coisa que você não tem tempo, você vai fazer o máximo que você puder para você bater uma meta bem maior do que você ganhava como CLT. Né? Trabalhar por produção, essa é a expectativa, né? Essa é a expectativa de quem trabalha dessa forma por produção. Acontece que hoje, se você for fazer aquela meta, você vai ter que fazer ali umas 16 horas de serviço, né, 16, 18, e provavelmente você vai rodar tanto que você vai depreciar o seu carro, vai estragar o seu carro, né, trabalhando muito mais e ganhando muito menos. Você não consegue. Hoje, corridas antes que elas tinham uma faixa eram pagos para a gente em torno de R$ 2,50 a R$ 3 o quilômetro, caiu para R$ 1,10, R$ 1,27. Praticamente hoje o motorista, se ele não receber R$ 2 por quilômetro, ele vai estar pagando para trabalhar, porque quando a gente fala custo, não é só o custo da gasolina, o custo do IPVA, você tem que valorizar, né, valorar o seu trabalho. Ah. Quanto é que custa o meu trabalho para poder eu conseguir fazer minhas coisas em casa? Tudo isso tem que contar. E hoje, se você fizer um por um, você não está fazendo nada, está só empatando. E com o mercado dessa forma, inchado, como você falou, né? Exato. Tanto as plataformas, e aí também a gente se remete a isso, a um conceito da sociologia chamado economia de plataformas, né? Vocês também que estão no ensino médio voltam a fazer uma remissão, assim como no começo eu falei do texto da Carolina Maria de Jesus, eu remeto a vocês também a buscarem conhecer o que é economia de plataforma, que é algo também que pode também ser cobrado em redações. E é exatamente disso que a gente está falando aqui. Então, essas empresas digitais, né, no que a gente conhece como quarta revolução industrial, ou 4.0, como é falado, elas incharam o mercado de tal forma que elas podem oferecer o preço que elas entendem mais baixo possível. Exatamente. Mas aí o que acontece? Voltando a essa situação, o que acontece? Quando aconteceu isso lá quando começou a piorar, já em 2019, 2020, por aí, muitos companheiros meus estavam reclamando, e aí o que eu propus para eles? Aliás, um deles propôs, se um de nós tivéssemos um aplicativo, aí a gente que é motorista, a gente poderia praticar as tarifas menores para poder a gente viver bem. Eu falei, não adianta, porque o que acontece? Se você tem uma empresa, você pode oferecer qualidade para o trabalhador no início, mas a tendência é que quando você começar a crescer, você comece a querer retirar do trabalhador novamente, né? Então, porque... Aquilo é só para atrair, né, digamos assim. Porque não que seja errado o capitalismo, não estou aqui questionando o capitalismo, mas o capitalismo ele se afirma na situação de você conseguir o maior lucro com o menor esforço empregado e o menor capital empregado, né? É assim que ele se afirma. E toda pessoa que investir, ela quer o retorno. Se você tem diversas empresas competindo ali, e a empresa está em busca do passageiro, porque é ele que dá o retorno, né? Automaticamente aquela empresa ela vai disputar o passageiro com outra. Como é que ela disputa o passageiro com outra? Ela faz um menor preço. Mas se ela está praticando um menor preço, como é que ela vai ganhar mais dinheiro? Ela retira do trabalhador. Sim. Né? Automaticamente o trabalhador começa a ficar numa situação mais precarizada, né? O nosso trabalho foi precarizado em função disso, principalmente porque uma dessas empresas, ela lançou, antes ela não tinha, né? Ela lançou ações na bolsa, e aí vieram diversos investidores, e aí para dar conta dessa questão dos investidores, ela massacra todo o trabalhador, né? Que nós somos motoristas, aí às vezes eles querem colocar para a gente como se a gente fosse... Empreendedor? Empreendedor, isso. Pronto. Aí a lógica do empreendedor... Exato, eles querem que a gente entenda que a gente é empreendedor, mas a gente não é empreendedor, a gente é trabalhador, né?
Aí você fica com aquela coisa que a mídia fica massificando com as pessoas que elas são empreendedoras, e você pode trabalhar quanto você quiser, a hora que você quiser, mas não é assim, você tem que pagar suas contas. E aí você tem que cumprir um horário, você tem que fazer de acordo com o que ela faz para você receber as corridas, que senão você não recebe.